Noite sem vitórias na Copa Libertadores da América. O Palmeiras foi até a Argentina e trouxe um empate para o Brasil. A mesma coisa aconteceu com o Fluminense. Já o Botafogo estreia com derrota em pleno Newton Santos na maior competição do continente sul-americano. Vamos falar bastante sobre isso. Eu sou o Nicolas Alves, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like para dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Tamo junto, pessoal. Seguinte, ó, vamos falar um pouquinho do jogo do Fluminense. Fluminense que ontem teve mais sorte que juízo, digamos assim. Fluminense ontem não perdeu o jogo porque tem sorte, dá pra dizer assim. Porque o Fluminense ontem não fez uma boa partida contra o Alianza Lima, lá no Peru, lá em Lima, empatou aí 1-1. Um jogo extremamente complicado. Ontem, um primeiro tempo, onde o Alianza Lima poderia simplesmente ter enfiado uns 3-0 no Fluminense só no primeiro tempo, teve chance pra isso, não fez. O Fluminense ontem cheio de desfalques. O Renato Augusto se machuca logo no comecinho do primeiro tempo, ali por volta dos 25, 26, na metade do primeiro tempo, sai, e aí o Fluminense fica sem criação no meio campo. E aí, cara, você tem um problema que acontece muito com o esquema do Diniz, que é um esquema muito legal de ver. Eu gosto do Fernando Diniz porque ele não tem medo de arriscar. Se tiver que perder, ele perde, mas ele perde tentando, ele perde arriscando. Ele é um treinador que muitos gostariam de ter no seu time, outros não. Eu, por exemplo, gostaria de ter no meu, mas é compreensível para quem não gosta do estilo de jogo. O Diniz tenta arriscar no segundo tempo, coloca ali 2 jogadores para tentar ir para cima do Alianza Lima, só que numa defesa postada. Quando você toca a bola naquele toque do Diniz, do tic-tac ali e tal, com uma defesa toda postada, você não vai conseguir entrar. A não ser que você tenha um jogador extremamente habilidoso que num drible curto ele quebra a defesa e abre espaço para os outros jogadores. Mas você não tem isso no Fluminense. Você não tem esse cara, entendeu? Talvez você tenha o John Kennedy, mas mesmo assim não é o suficiente, entendeu? Fluminense ontem faz um gol ali no segundo tempo, ali já num cruzamento ali, uma bola de cabeça que a defesa do Alianza Lima nem subiu, porque nem precisou, nem conseguiu acompanhar. O Marquinhos, zagueiro, que não é um cara muito alto, faz um gol de cabeça, sem precisar sair do chão praticamente. Fluminense que tá num grupo que não é um grupo tão fácil assim, é um grupo onde você tem 3 times tradicionais na Copa Libertadores da América, que são clubes de camisa, tem tradição da Libertadores. Você pega, por exemplo, o Alianza Lima, que sempre tá lá, o Cerro Porteño do Paraguai, que sempre tá lá, o Colo-Colo do Chile, que sempre tá lá, entendeu? São times complicados que o Fluminense vai enfrentar nesse grupo aí da Copa Libertadores, no grupo A. Agora, o que preocupa também, e eu acho que os torcedores também se preocupam muito com isso, é que o time do Fluminense é um time muito velho. Uma idade muito avançada. Eu acho que é legal você ter a experiência. Já estão tentando o Thiago Silva agora também, que é mais um jogador com a idade um pouco avançada. E agora, cara, você tem um outro fator que é a barriga cheia. Porque esse grupo ganhou o ano passado o que precisava. Ganhou a Libertadores, ganhou esse ano uma Recopa, ganhou um Campeonato Carioca, que não sei se deveria ser contado como um grande título, mas por ser um regional, um estadual, mas acabou ganhando, entendeu? É um grupo que, de certa forma, já tem bastante vencedor ali. Felipe Melo, campeão no Palmeiras. Ganso, campeão no Santos. Campeão... aí vamos lá, Renato Augusto, campeão no Corinthians. Entre outros jogadores, só para citar alguns aqui, entendeu? O Ganso foi campeão da Copa do Brasil e também já ganhou uma Libertadores. E ganhou uma Libertadores agora pelo Fluminense, né? Esses 2 títulos que eu citei do Ganso, Copa do Brasil e Libertadores, primeiro foi no Santos. Então, só que são jogadores que, além de já ter uma idade avançada e a condição física já não ser a mesma de outrora, barriga cheia. Tem muito isso também. Porque esses jogadores são vencedores. É legal você ter um time de vencedores? É legal você ter um time de vencedores, mas eu acho que tem que ter uma mescla dentro do elenco. Daquele que já venceu e que é acostumado a vencer, e de alguns jogadores que estão chegando e nunca ganharam nada de expressão ainda. Porque você junta a experiência com a fome, com a vontade de comer, entendeu?
Isso é importante. É importante você ter vencedores, mas é importante você ter um equilíbrio. E um equilíbrio também na questão física. Jogadores mais jovens. Jogadores que o Fluminense até tem no elenco, mas não é a maioria. Eu acho que precisa ter um equilíbrio, um balanceamento um pouco melhor. Juntar a juventude com a experiência, porque a temporada é longa. O Fluminense não tem só Libertadores, tem Brasileirão, que tá começando agora, tem Copa do Brasil, entre outros campeonatos. Então é importante você pensar nisso também. Tá bom? Falando um pouquinho do jogo do Palmeiras e São Lourenço da Argentina. O Palmeiras ontem foi com o time praticamente quase todo reserva. Aliás, todo reserva, né? Porque nem o Everton foi. No segundo tempo, que alguns jogadores entraram ali, o Piquerez e o Flaco Lopes entraram no segundo tempo. Não é um time no papel que você olha e fala assim, nossa, que time horroroso. Não, é um time que daria pra brigar por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro pra mim. É um time bom. Mas ontem, também no primeiro tempo, não conseguiu jogar tanto. Foi melhorar um pouco ali dos 35, 36 do primeiro tempo pra frente. O São Lourenço fez 1-0, poderia ter feito mais? Também, poderia ter feito mais, mas não fez. E aí você vê como é que é o futebol, né? Segundo tempo, Palmeiras toma conta do jogo, toma conta da partida, chega, agride. Você vê o Piquerez quando entra no lugar do Vanderlan, ele melhora o time do Palmeiras. O Flaco Lopes também melhora o time do Palmeiras no meio campo, no ataque ali, pra servir ele como um pivô, pra disputar a bola pelo alto com a defesa do São Lourenço. E o Palmeiras chega ao empate com um gol de falta do Piquerez. Uma bola muito bem batida, muito bem cobrada, que passa ali por cima da barreira. O goleiro vai, mas não consegue chegar. O Palmeiras vem com um resultado muito bom. Como eu falei do jogo do Fluminense, que o Palmeiras vem com empate, os dois vêm com um resultado muito bom. Jogaram ambos fora de casa, com times que têm camisa, o resultado não é tão ruim assim. Agora, o grupo do Palmeiras, a diferença do Fluminense pro Palmeiras é que o grupo do Palmeiras é um pouco mais fácil. O Palmeiras vai pegar na próxima semana o Liverpool do Uruguai, em casa. Que pra mim é o ponto de equilíbrio desse grupo. Porque o Liverpool do Uruguai, provavelmente, o São Lourenço vai ganhar dele. Provavelmente o Palmeiras vai ganhar dele. E também você vai ter, por exemplo, o Independiente Del Valle, que vai disputar esse jogo contra o Liverpool do Uruguai e também deve ganhar, deve fazer saldo, deve fazer bastante coisa ali. Bastante saldo de gols e tal. Que vai precisar, numa classificação de Libertadores, precisa. Importante o empate do Palmeiras. Foi importante o Palmeiras começar sem perder a Copa Libertadores da América. Porque daí você dá, além de dar confiança, você dá uma consistência um pouco maior pro resto da fase de grupos da Libertadores. Tá bom? Falando um pouquinho, então, do jogo do Palmeiras, a gente acabou de falar. Vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. Botafogo que sim, tá de técnico novo. O Arthur Jorge chegou. Ontem esteve no Newton Santos para assistir a partida do Botafogo contra o Júnior Barranquilla e provavelmente não gostou do que viu. Não gostou do que viu. O Botafogo perdeu por 3-1, tomou 3-0, chegou a tomar 3-0 no primeiro tempo, diminuiu ali no finalzinho do primeiro tempo para 3-1. Mas o Botafogo ontem muito mal na partida. Muito mal na partida. E o Botafogo tem uma questão seguinte, que quando o Botafogo sai perdendo, dependendo do que acontece no jogo, o time entra em parafuso, cara. O time entra em síndrome do pânico. Isso já é um problema recorrente desde o ano passado. Quando o Botafogo se viu pressionado, todo mundo viu o que aconteceu. E ontem, na Libertadores, não foi diferente. O Botafogo toma o primeiro gol num pênalti muito discutível. A bola bate no braço ali do zagueiro do Botafogo. Só que assim, eu tava até lendo algumas coisas, olhando. Muita gente tá dizendo que o braço não tava tão ampliado. É um braço ali que não muda a trajetória da bola. Só que mesmo assim, hoje bateu no braço, os árbitros estão dando esses pênaltis. Bateu no braço, pênalti, falta, o que for. Só que assim, gente, daqui a pouco então o cara vai ter que tirar o braço pra jogar. Se o cara tá com o braço ampliado, o cara tá com o braço aqui, ó, ampliado, por exemplo, é diferente. Não é o caso, entendeu? Não é o caso. A bola bate no braço do defensor do Botafogo ali, o juizão dá pênalti, isso logo no começo do jogo, e aí muda a trajetória do jogo. Porque o estádio fica em silêncio, os jogadores do Botafogo começam a entrar em parafuso, e aí, meu amigo, nos contra-ataques do Júnior Barranquilla, que estava preparado para jogar no erro do Botafogo, e o Botafogo ofereceu essas oportunidades, não conseguiu acompanhar. A defesa do Botafogo não conseguiu acompanhar os contra-ataques do Júnior Barranquilla. O Barranquilla foi lá e fez 3-0. Entendeu? Tomou um gol no finalzinho ali, diminuiu, só que a defesa ficou postada. E você não vai virar um jogo assim com a defesa toda postada, a não ser que seja um time mais fraco. Entendeu?
que seja um time muito mais fraco, que não era o caso. O Júnior Barranquilla jogou ontem pra garantir o resultado e conseguiu fazer mais até do que esperado. O Barranquilla fez uma partidaça ontem. Os caras fizeram um partidaço, entendeu? Foi 3-1. No segundo tempo, o Botafogo também não conseguiu criar muito e também não podia se expor demais, porque se expõe ia tomar 4 ou 5, porque ia deixar muito espaço. O grupo do Botafogo é muito difícil. É muito difícil. O grupo do Botafogo tem Júnior Barranquilla, já perdeu em casa. Depois, LDU em Quito, cara, próxima semana. Na altitude do Equador, 2.800 e poucos metros de altitude. Ainda tem isso ainda. E o Botafogo tem o Universitário do Peru no grupo também. Só que é o seguinte, cara, esses pontos vão ter que vir de algum lugar, porque você não pode perder num grupo tão difícil o primeiro jogo em casa como perdeu. Você não pode perder. Vai ter que buscar o resultado se quiser se classificar. A situação do Botafogo, pra mim, ficou muito difícil, porque o grupo do Botafogo não é fácil. Já vi muita gente falando, não, a LDU de Quito não é tudo isso, o Júnior Barranquilla não é tudo isso. Gente, esses caras não estão na Libertadores por acaso. Você chegar achando que vai atropelar todo mundo só porque você é brasileiro e a Libertadores é uma baba, você não vai passar. Nenhum brasileiro venceu, cara. Nessa fase de grupos de Libertadores, na primeira rodada, até agora nenhum brasileiro venceu. Ainda jogam Atlético Mineiro hoje e joga São Paulo, vamos ver. E os dois jogam fora de casa. Tanto o Atlético Mineiro joga contra o Caracas lá na Venezuela e o São Paulo joga contra o Talleres em Córdoba, na Argentina, hoje. Ou seja, jogos difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Então nós vamos ver o que vai acontecer nessa rodada ainda, né, que resta. De 2 clubes brasileiros entrarem em campo. Mas pra vocês verem que não é fácil. Pra todo mundo ver aí que não é fácil. Jogar uma Libertadores como o Botafogo tá jogando. Enfim, ainda mais nesse grupo, né? E eu diria pra você que o grupo do Botafogo é um dos mais difíceis da competição. Mas vamos aguardar. O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários, fica à vontade. Antes, se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, o seu joinha. Claro, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!